E aí, gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do canal, depois de muito tempo, depois de eu postar, sumir de novo. Eu quero ser bem breve nessa introdução, eu quero ir direto ao assunto, na verdade. Caso você não tenha visto o meu último vídeo, anterior a esse, foi sobre a minha colocação do DIU, a minha inserção do DIU. Caso você não saiba o que é DIU, eu vou explicar de maneira bem sucinta agora. DIU é um dispositivo intrauterino utilizado para contracepção. É um objetinho no formato de T, que ele é inserido através da vagina dentro do útero, e aí a mulher não engravida porque o cobre, ele libera íons. Bem, eu não sei, enfim, o espermatozoide morre e aí a mulher não engravida. E assim basicamente que acontece, é isso que basicamente é o DIU. Então eu coloquei esse dispositivo intrauterino no dia 31 de outubro do ano passado. E aí, hoje não, no fim desse mês de março, faz 5 meses que eu estou com o DIU. Se eu não me engano, já passei por 5 menstruações com ele, ou foram 4, eu não sei bem. Eu não sei bem contar, por quê? No primeiro mês que eu coloquei o DIU, eu sangrei por vários dias, então não sei se aquilo conta exatamente como uma menstruação. Então, o que aconteceu foi basicamente assim. Eu coloquei no dia 31 o DIU, acordei ótima no dia seguinte, fiquei ótima no segundo dia. Só uma coisinha aqui. Esse vídeo é sobre a minha experiência nesse pequeno período usando o DIU, tá? É sobre o que aconteceu comigo. As coisas que eu fiz não necessariamente são corretas ou incorretas, foi o que aconteceu comigo. Tudo que aconteceu comigo, experiência minha, tá bom? Então, no primeiro e no segundo dia eu tava me sentindo pleníssima. Já no terceiro dia, eu lembro que eu comecei a sentir muitas cólicas quando eu me esforçava. Quando eu, por exemplo, arrumava a casa, baixava, levantava, tinha que fazer algum esforço que exigia que eu usasse, tipo, que a musculatura da barriga. E eram umas cólicas bem chatinhas, que tinha uma coisa mexendo, assim, dentro de mim, sabe? Era bem bizarro mesmo. Só que até aí eram cólicas bem razoáveis, assim, não era nada absurdo que eu precisasse de tomar remédio. E nesse período, logo depois que eu coloquei o DIU, eu comecei a vazar uma aguinha, uma salmorinha, sabe, assim, era uma aguinha alaranjada e que tinha um cheiro bem fedido, era bem fedido, assim. E aí eu fiquei soltando isso por uns 5 dias, até que eu comecei a sangrar, e era um sangramento bem grosso, como é que eu posso dizer? Tipo borra de café, marronzinho e grosso, assim. E eu fiquei cerca de 15 dias soltando isso e tendo muita cólica. Por exemplo, recapitulando, durante os 2 primeiros dias eu não tive dor nenhuma. Os 5 dias seguintes eu comecei a sentir uma cólica moderada. E aí, depois eu passei cerca de 15 dias sentindo muita cólica. E, gente, quando eu falo muita cólica, tenta imaginar uma cólica. Uma cólica comum seria tipo um grau 6. A cólica que o DIU tava me causando era tipo um grau 9, assim. Era uma dor que me quebrava, assim, Se eu tava lavando louça, era uma dor que eu tinha que arriar. E não tem uma posição que você fique que você fique confortável de verdade. Porque é como se tivesse algo se movimentando e espremendo seu útero, assim. Era essa sensação que eu tinha, tá? Questão de cólicas, eu senti, tipo, bastante no primeiro e no segundo mês. No terceiro mês, eu já não senti tanta cólica. Aí, a partir do segundo mês, eu comecei a sentir uma cólica muito intensa, tipo, 8 dias antes da minha menstruação vir. Tinha cólicas muito intensas, só que a menstruação chegava, ela parava. Ela parou, né? E essa minha primeira menstruação, ela demorou 7 dias e eu sangrei muito. Era algo assim que eu nunca tinha acontecido na minha vida. Foi muito sangue. A ponto de, tipo, botar o absorvente em casa e chegar no trabalho com a perna escorrendo, assim, no short. E, isso foi uma situação que me deixou um pouco, tipo, frustrada e meio assim, tipo, caraca, será que vai ser assim pra sempre? Será que eu vou ter que lidar com isso pra sempre? Mas aí logo depois a situação melhorou, já vou contar pra vocês. A minha terceira menstruação veio reguladinha,
ao tanto de dia certinho. O meu ciclo, ele varia entre 26, 28 dias. No máximo muda, assim, 2 diazinhos. E o meu ciclo, se eu não me engano, ele veio de 26 dias. E aí eu menstruei dessa vez 5 dias. Então, assim, foi diminuindo. E a cólica dessa vez, nessa terceira menstruação, tipo, não veio antes. Parecia que nada estava acontecendo, parecia que eu não estava tendo TPM, mas quando veio a menstruação, começou uma cólica descomunal, a ponto de eu precisar tomar 2 Ponstans de uma vez. O Ponstan, se eu não me engano, ele é um anti-inflamatório, não sei bem, mas ele é para dor, principalmente espasmos uterinos, dor uterina, inflamação uterina, assim. E ele é muito eficaz para quem usa DIU. Então, assim, caso você esteja... Não tô recomendando, tá? Mas, assim, para mim, o que funcionou, o que eu deixei de sentir dor foi o Ponstan, que a minha médica receitou para mim. Ela receitou no dia que eu fui colocar o DIU e ela falou que em caso de cólica severa era para eu usar o Ponstan. Só que ela não me recomendou para tomar 2. Eu tomei 2 porque eu tava tomando 1 e não tava adiantando. Aí eu passei a tomar 2 e passou a adiantar. Já no meu 4º mês, que foi essa última que aconteceu, não tenho certeza se foi a última. Enfim, eu tô contando, eu sei que a sequência tá certa, eu não sei se é exatamente essa que passou agora em março, foi início de março, eu senti um pouco de cólica, mas uma cólica bem levezinha antes da menstruação. Eu pesquisei nesses grupos de DIU, tem uns grupos de DIU no Facebook que são muito interessantes. Na verdade, tem que tomar cuidado, porque às vezes a gente sai mais apavorada do que esclarecida. Então, eu não sei se é coisa boa ou não sei se é muito bom ou ruim, mas nesse caso foi bom pra mim porque eu vi que algumas coisas que eu senti eram normais, assim, não era o ponto de eu precisar ir no médico pra tentar resolver, pra ver se era um problema mais grave do que eu imaginava. Então, eu pesquisei se era normal sentir cólica antes da menstruação e eu vi que pra quem tem DIU, pode começar, sim, alguns espasmos antes da menstruação em si, coisa que nunca tinha acontecido comigo antes do DIU, né? Quando eu não usava o DIU. Então, é assim, eu tenho percebido que os sintomas estão ficando muito menores. Essa minha última menstruação, ela demorou cerca de 4 dias. Uma coisa diferente aconteceu. A minha menstruação nunca atrasou. E, né, nesse último mês, ela atrasou 7 dias, coisa que nunca acontece. Mas eu não estava grávida, né? Porque em seguida eu menstruei. Mas eu achei curioso, porque eu não sei o motivo ainda exatamente do porquê que eu atrasei, mas aconteceu. Acho interessante deixar isso aqui. E dessa vez eu menstruei menos dias ainda do que de costume. A minha primeira menstruação foi 7 dias, a segunda foram 5 dias muito intensos e essa última foram 4 dias, que tá bem próximo do que eu costumava, do que costumava ser antes do DIU. Assim, aí eu fiquei, tipo, bem feliz. Se for continuar desse jeito, pra mim tá ótimo. Mas eu queria dizer pra vocês que agora, nesse momento, eu realmente não me arrependo, não tenho nada pra falar de ruim do DIU. Na real, eu tenho... A única coisa que eu tenho pra falar de ruim do DIU é que o período de adaptação, ele é realmente massacrante, assim. Se eu vou ser bem sincera, tinha momentos que eu ficava pensando, tipo, caraca, cara, será que foi uma boa escolha? Hoje eu sei que foi uma boa escolha, mas na hora que você tá no trabalho, na hora que você tá em um lugar onde você não pode sentir dor, que você tá na frente de pessoas que você não pode ficar largada, e tu começa a pensar e, tipo, caraca, que merda que eu vou formar. Sabe, é desgastante, porque são muitos períodos de dores e dores muito intensas que você não consegue controlar na frente dos outros. Já aconteceu também de eu começar a sentir cólica aleatória no meio do mês, assim, tipo, a Mel, que é uma amiga minha, falou que é natural sentir nesses primeiros tempos, assim, essa dor muito intensa aleatoriamente, numa área do mês, assim, nada a ver. Então, enfim, basicamente foi isso que aconteceu. Quanto ao exame o exame de imagem para conferir se o DIU tá no lugar. Quando você coloca o DIU, principalmente o de cobre, porque tem uma diferença entre o de cobre e entre o hormonal, porque quando você coloca o DIU hormonal, que é o Mirena, você, mesmo que ele saia um pouquinho do lugar, você permanece protegida. Porque mesmo fora do lugar,
o hormônio ainda continua agindo ali dentro do útero. Agora, querida, se você botou o DIU de cobre e o seu DIU de cobre está fora do lugar, pode preparar o enxoval. Porque o DIU, ele precisa estar exatamente, tem uma distância específica entre o fundo do útero para o colo do útero. E se ele não estiver bem alinhado nesse espaço que ele tem, você pode vir a engravidar e aí, né, nenenzinho por aí. Então, como eu tava dizendo, o DIU de cobre, por conta disso, ele exige que você tenha um pouco mais de cuidado, e conferir se o seu DIU tá no lugar certo. Depois de acho que são de 3 em 3 meses. A médica lá, quando eu saí, ela me deu um papel pra eu já ir no dia seguinte fazer lá o exame de imagem, que é uma transvaginal. E aí, só que aí eu só consegui marcar pra 12 dias depois. Nisso que eu fui lá, fiz o exame. O próprio cara lá do exame de imagem, ele falou que tava no lugar certo, que não precisava me preocupar. E aí aconteceu que... E aí eu me despreocupei mesmo, tipo... E aí, tá tudo certo e tal. Aí eu vi lá na internet o exame, qual é a distância correta que o DIU tem que ficar, não sei o que. Eu sei que isso é um pouco de imprudência. Eu deveria ter ido na médica, pra médica ver isso. Mas aí eu vi que tava tudo direitinho lá no exame de imagem. O médico lá falou que tá tudo certo. E aí, enfim, ficou tudo certo. Só que eu fui um pouco imprudente, porque já se passaram 5 meses. Não fui ainda na ginecologista, porque eu marquei anteriormente com um ginecologista, só que esse ginecologista começou a ser acusado de abuso no consultório. E aí eu fiquei tipo, meu Deus, que livramento. Tive um livramento. E aí, inclusive, uma amiga minha chegou aí nesse médico e ela realmente falou que o cara é completamente depravado, ela não se sentia segura na sala com ele, e eu fiquei tipo, cara, não vou nesse médico. E a médica que eu costumava ir, que é a minha médica mesmo de rotina, não tem horário. Quando surgiu o horário, eu tive que ir trabalhar por motivos de força maior. E aí aconteceu de eu não ir e eu preciso ir. Até porque os meus exames estão vencendo agora no mês que vem. Em abril. Então, garota, é isso. Quando você faz quando você coloca o DIU de cobre, você precisa de ter um pouco mais de atenção. O ideal é de que você vá de 3 em 3 meses fazer o seu exame, coisa que eu não fiz, mas eu vou fazer. Não vou ser imprudente, eu não quero um neném agora. Momento inoportuno. Então, mais uma coisa que era uma curiosidade minha e uma coisa que ficava muito na minha cabeça, né? É quanto à situação, as coisas, botar os bichos pra brincar. Cara, eu fui um pouco... Eu não fui prudente nada, não. A médica falou, olha, quando você sair daqui, a partir de amanhã, se você não estiver com dor, você já pode se relacionar, só que com um preservativo. E aí, o que aconteceu? 2 dias depois, aconteceu. E o que aconteceu? Não foi legal, não. Não aconteceu quase. Aconteceu mais ou menos, entendeu? Porque, apesar de eu não estar sentindo dor na região, dor parada, na hora que a gente se movimenta, dói bastante nesse período. Só que aí depois, uns 15 dias depois, aconteceu de novo. Que aí eu achei que já, acho que já está tudo cicatrizado, já está tudo no seu lugar. Só que eu continuei sentindo a situação. Não era dor mais, mas era um incômodo que eu fiquei, meu Deus, se for pra ser assim, não quero, vou tirar isso. Eu comecei a ficar até um pouco desesperada e um pouco frustrada, sabe? Porque isso é algo que é importante pra mim. E aí eu fiquei, enfim. Só que conforme as vezes foram acontecendo, nunca mais senti. Simplesmente assim, parece que não tem nada. Parece que é como se nunca tivesse colocado nada lá. E isso é algo que eu achei, assim, maravilhoso, assim. O início é muito ruim, é muito doloroso, assim, você passa umas cólicas, assim, descomunais, cara, e mesmo até hoje, às vezes do nada, eu tenho umas cólicas, nada comparado ao início, é claro, mas assim, às vezes eu tô, sei lá, lavando uma louça e vem aí eu dou dá uma fisgada lá, assim, mas é super natural, porque, tá um troço ali que não era pra estar ali, e o seu útero, ele tem movimentos espontâneos. Então, acaba que ele dá uma espremidinha, assim, no seu DIU, assim, sabe? Agora, não é normal você ficar sentindo tu já botou, sei lá, 5 meses, igual eu, e
todo dia tá com um incômodo, um troço, aí você tem que procurar um médico, porque pode ser algum problema mais sério, como perfuramento de útero e essas coisas todas aí. Fora isso, tem mais alguma coisa pra falar? Aí, bebê, depois que colocou, tá tudo bem, passou o período de adaptação, minha filha, é só partir pro abraço. Tá tudo muito bem agora, tô me sentindo ótima, viva, tô fazendo as coisas que tem que fazer, tô achando uma maravilha mesmo. E olha, vou te falar, recomendo real pra quem quer colocar. Que é um troço que assim, tu não precisa ficar se lembrando, sabe? Tá ali, só tá. E é que nem eu falei, é incômodo por um tempo, sabe? É normal você sentir muita dor. É normal. A tolerância de dor de uma mulher pra outra é diferente. Mas eu vou te falar, o pior é a hora de você colocar. Colocou, minha filha, não inventa de tirar. Só tira se o médico falar, tem que tirar. Não... Ou então se você tiver com uma dor assim descomunal, que você sabe que você não vai aguentar. Porque o pior já vai ter passado, tá bom? Então se você tá pensando em colocar o DIU de cobre, eu, como uma pessoa que está 5 meses com DIU, 5, né? Eu te aconselho realmente a colocar, porque é uma coisa muito bacana e é bem satisfatória, sabe? É bacana. Só um lembrete, o fato de você usar o DIU não quer dizer que você não deva usar o preservativo. Ele previne nenéns, mas ele não previne as infecções sexualmente transmissíveis. Então, né, moçoila, vamos aí botar o capote nesse moço, tal, você quer... E é isso aí, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não sei se vocês estavam com saudade de mim ou ódio, né? Porque eu apareço, desapareço. Mas é isso aí, tá? Não esqueçam que eu gosto muito de vocês, assim, apesar de não parecer, porque eu não apareço aqui, né? E a galera pede vídeo, eu não faço vídeo. Mas aí é porque também eu não tenho tido muito tempo e motivação, pra ser bem sincera. Mas eu vou começar a me empenhar mais nesse canal, tá bom? Até o próximo vídeo, um grande beijo e tchau!